Capítulo 20. Um vazio que tento evitar a todo custo. Existem quase tantos vícios quanto existem pessoas. No Brahmajala Sutra, o mestre espiritual Gautama identifica muitos prazeres como potencialmente viciantes. Abre aspas. Alguns ascetas e brahmanes permanecem viciados em frequentar espetáculos com danças, cantos, apresentações, recitais, percussões, símbolos e tambores, exposições de fadas, lutas de elefantes, búfalos, touros, bodes, manobras, paradas militares, disputas e debates, sabões e cosméticos, pulseiras, faixas de cabelo, bengalas bonitas, conversas fúteis sobre reis, ladrões, ministros, soldados, perigos, guerras, comida, bebida, roupas, heróis, especulações sobre terra e mar, debates sobre ser e não ser, fecha aspas. Gautama, conhecido por nós como Buda, viveu e ensinou há 2.500 anos, na região que hoje é o Nepal e norte da Índia. Nos dias atuais, ele poderia incluir em seu sermão açúcar, cafeína, programas de auditório, culinária gourmet, compra de CDs, militância de esquerda ou direita, internet, celular, futebol, jornais, tabloides, noticiários, exercícios aeróbicos, palavras cruzadas, meditação, religião, jardinagem, golfe, etc. Na análise final, não é a atividade ou objeto em si que define um vício, mas nossa relação com o foco externo de nossa atenção ou comportamento. Assim como é possível consumir bebida alcoólica sem se viciar. É possível participar de qualquer atividade sem vício. Por outro lado, por mais valiosa ou digna que seja uma atividade, é possível se relacionar com ela de forma viciada. Recordemos nossa definição de vício? Qualquer comportamento frequente, relacionado ou não a substâncias químicas, que alguém se sente compelido a repetir, apesar do impacto negativo em sua vida e na vida de outros. Ponto. As características que determinam qualquer vício são compulsão, preocupação, descontrole, persistência, recaídas e fissura, um desejo incontrolável. Apesar de os vícios poderem variar em forma e foco, o mesmo conjunto de dinâmicas está por trás de todos eles. Dr. Aviel Goodman escreve: todos os transtornos de vício, independentemente do tipo de comportamento que os caracterize, têm o mesmo processo psicobiológico subjacente, que eu chamo de processo viciante. É como sugere o Dr. Goodman, vícios não são uma coleção de transtornos distintos, mas manifestações de um processo subjacente que está por baixo, que pode ser expressado de muitas maneiras. Então, o processo viciante, que chamarei de processo do vício, comanda todas as dependências e envolve as mesmas falhas neurológicas e psicológicas. As diferenças existem apenas em questão de grau. Há muitas evidências para uma visão tão unitária. Dependências químicas costumam estar conectadas e usuários crônicos de substâncias têm muitas chances de consumir habitualmente mais de uma droga. Por exemplo, a maioria dos viciados em cocaína também tem ou já teve um vício ativo em álcool. Por sua vez, cerca de 70% dos alcoólatras também são fumantes, contra apenas 10% da população geral. Acho que nunca encontrei um usuário de drogas injetáveis na Portland Clinic que também não fosse viciado em nicotina. Com frequência, a nicotina é uma espécie de droga de entrada. A primeira substância química alteradora de humor, em que se viciam na adolescência. Pesquisas observaram que mais da metade dos voluntários viciados em opioides é alcoólatra. Assim como a grande maioria de viciados em cocaína e anfetaminas, além de muitos viciados em maconha. Pesquisas com animais e humanos demonstraram que sistemas neurológicos, compostos químicos cerebrais e mecanismos farmacológicos comuns são subjacentes ao vício em álcool e em outras substâncias. Todos os vícios, sejam ou não relacionados a substâncias químicas, compartilham estados mentais, como ânsia e vergonha,
e comportamentos como mentira, manipulação e recaída. Já no nível neurobiológico, todos eles acionam os sistemas de vínculo-recompensa e o sistema de incentivo-motivação do cérebro, que por sua vez escapam ao controle das áreas do córtex responsáveis pelo impulso e pelo raciocínio. Entramos em detalhes sobre esse processo nos capítulos anteriores. Mas o que nos diz a ciência especificamente sobre vícios comportamentais? Vejamos o caso do vício em jogos de azar. Trabalhos científicos sobre essa dependência ainda são incipientes, mas segundo um pesquisador, resultados preliminares sugerem o envolvimento de regiões neurológicas semelhantes àquelas ativadas em ânsia por drogas e comportamentos. Apostadores compulsivos têm anomalias no sistema de dopamina, assim como em outros neurotransmissores. Por exemplo, do mesmo modo que dependentes químicos, apostadores compulsivos têm níveis reduzidos de serotonina, substância química do cérebro que ajuda a regular humores e controlar os impulsos. Um estudo comparou reações fisiológicas a uma partida de blackjack em 2 grupos. De um lado, jogadores patológicos, de outro lado, jogadores casuais. As elevações de neurotransmissores importantes, especialmente da dopamina, foram muito maiores entre aqueles que eram viciados, isto é, o seu sistema de incentivo e motivação do cérebro estava bem mais ativado, como acontece com a dependência química, e as mesmas áreas se iluminavam nas imagens do cérebro dos jogadores e indivíduos viciados em drogas. Os jogadores patológicos se comportam como dependentes químicos, ou, guardadas as devidas proporções, como eu. Abre aspas, mais de 40 pessoas foram banidas de cassinos na Colômbia Britânica nos últimos 3 anos após deixarem crianças sozinhas no carro enquanto iam jogar, fecha aspas. Relatou um jornal de Vancouver em julho de 2006. Algumas crianças foram inclusive encontradas em estacionamentos de cassinos às 3 horas da madrugada. É seguro afirmar que qualquer atividade, natural ou artificial, que induza uma sensação de motivação elevada e recompensa, fazer compras, dirigir, fazer sexo, comer, ver televisão, praticar esportes radicais e assim por diante, ativará os mesmos sistemas cerebrais que os ativados por vício em drogas. Num estudo com imagens de ressonância magnética, por exemplo, jogar apostando dinheiro iluminava as áreas do cérebro também ativadas durante o consumo de drogas. Tomografias revelaram que jogar videogame aumenta os níveis de dopamina nos circuitos de incentivo-motivação. O histórico pessoal e o temperamento decidem quais atividades produzirão esse efeito para cada indivíduo, mas o processo é o mesmo. Para alguém com relativa escassez de receptores de dopamina, a atividade que se tornará o objeto da busca viciante é aquela que mais liberar quantidades extras desse neurotransmissor eufórico e revigorante. Na prática, as pessoas se tornam viciadas nas substâncias químicas do próprio cérebro. Quando eu me pego desejando intensamente comprar um CD, ele é viciado em comprar CDs, por exemplo. O que eu quero mesmo é uma dose de dopamina. As evidências são persuasivas no caso da compulsão alimentar, que nos mostra com mais clareza como uma atividade aparentemente natural e essencial pode se tornar alvo de circuitos de incentivo e recompensa falhos, desregulados, ajudados por um autocontrole debilitado. Como era de esperar, tomografias do cérebro de pessoas com compulsão alimentar apontaram a participação do sistema dopaminérgico. Assim como acontece com pessoas viciadas em drogas, pessoas obesas têm menos receptores de dopamina. E um estudo chegou a observar que, quanto maior o sobrepeso dos voluntários, menos receptores de dopamina eles tinham. Lembre que a redução desses receptores pode ser tanto uma consequência do uso crônico de substâncias químicas, quanto um fator de risco para o vício, ou seja, a pessoa já tinha uma predisposição. Junk food e açúcar também são quimicamente viciantes,
devido ao seu efeito nos, entre aspas, narcóticos intrínsecos do cérebro, que são as endorfinas. O açúcar, por exemplo, oferece uma dose rápida de endorfina e, temporariamente, aumenta os níveis de serotonina, substância química do humor. Esse efeito pode ser prevenido por uma injeção de naloxona, medicamento bloqueador de opioides, usado inclusive na ressuscitação em casos de overdose com heroína. A naloxona também bloqueia os efeitos reconfortantes de alimentos gordurosos. Tem ficado claro que transtornos alimentares e drogas têm a mesma base neuroanatômica e neuroquímica, concluem dois especialistas em vício e transtornos relacionados. Não apenas a debilitação dos circuitos de incentivo-motivação e vínculo-recompensa é idêntica no cérebro de comedores compulsivos e viciados em substâncias químicas, como o mesmo acontece com as funções de controle de impulso do córtex pré-frontal. Algumas evidências sugerem uma falha no processo de tomada de decisão em pacientes com sobrepeso. Observou um artigo recente no The Journal of the American Medical Association. Por exemplo, indivíduos muito obesos têm uma pontuação pior do que dependentes químicos no Iowa Gambling Test, jogo em que o bom desempenho depende da integridade do córtex pré-frontal direito. Os mesmos autores observaram que pessoas acima do peso são mais propensas ao estresse, uma vez que seu sistema hormonal de reação ao estresse é falho, outra característica comum entre adictos. Compradores compulsivos passam pelos mesmos processos mentais e emocionais quando interagem com seu vício. As partes pensantes do cérebro como que tiram uma folga. Num estudo com imagens cerebrais conduzido na Universidade de Münster, na Alemanha, cientistas encontraram ativação reduzida em áreas do cérebro associadas à memória de trabalho e ao raciocínio. E, por outro lado, aumento de ativação nas áreas envolvidas com o processamento de emoções, mesmo quando consumidores normais precisavam escolher entre duas marcas de um determinado produto. Acontece que no capitalismo corporativo, as forças do mercado valorizadas são amplamente inconscientes, um traço do vício que agências de publicidade entendem muito bem. Um trabalho anterior observou que descargas elétricas dos circuitos neurológicos que comandam o prazer também se tornavam sobrecarregadas durante as compras, ao contrário dos circuitos de racionalidade. O neurologista Michael Depp, líder da pesquisa, diz que quanto mais caro o produto, mais loucos ficam os consumidores. E no momento da compra de um produto muito caro, a parte do cérebro que lida com o pensamento racional reduz sua atividade para quase zero. O estímulo dos centros emocionais mostra que fazer compras é uma forma de aliviar o estresse. Com frequência, vícios são intercambiáveis, um fato que comprova ainda mais essa teoria unitária de que existe um processo comum a todo vício. Apesar de os meus traços de vício serem mais óbvios no meu hábito de comprar CDs, sou capaz de passar facilmente para outras atividades obsessivas. Na semana em que nos mudamos para a nossa casa atual, há 24 anos atrás, participei do parto de 6 bebês, a maioria durante a noite. Aceitei como pacientes 15 mulheres com parto previsto para o mesmo mês, cerca de 10 a mais do que um médico ocupado deveria ter. Eu não conseguia dizer não às demandas. Durante o dia, quando eu não estava na maternidade, eu trabalhava no meu escritório. Dá para imaginar quão pouco tempo e energia eu conseguia dedicar à minha família. Eu mergulhava com a mesma intensidade em trabalhos políticos e outras atividades. Já tive vários vícios ao mesmo tempo. Isto é, o processo do vício estava ativo e em busca de mais e mais troféus externos para capturar. Mesmo assim, a ansiedade, o tédio e o medo do vazio que motivavam tudo raramente se esvaíam. Os vícios comportamentais menos, entre aspas, respeitáveis e mais prejudiciais se desenrolam da mesma maneira. O Dr. Aviel Goodman chegou a essa conclusão, com pesquisas que mostram uma sobreposição significativa entre sua área de estudo, vício em sexo,
e vícios variados, como compras compulsivas, dependência química e vício em jogos de azar. Em outras palavras, muitos viciados em sexo também terão um ou mais desses vícios superficialmente diferentes. Os viciados em jogos também correm um alto risco de serem seduzidos por outros hábitos destrutivos. Cerca de metade deles é alcoólatra, e a grande maioria é viciada em nicotina. E quanto mais grave for a dependência da jogatina, mais forte será o vício em álcool e cigarro. Por fim, os fenômenos da tolerância e da abstinência também têm conexão com vícios comportamentais, embora não no mesmo grau que nas dependências químicas. Tolerância significa precisar cada vez mais da mesma dose para conseguir o mesmo efeito de antes, isto é, a mesma onda de dopamina. Em geral, começo minhas maratonas consumistas com apenas 1 ou 2 CDs, mas a ânsia vai aumentando a cada compra. No fim, estou levando para casa milhares de dólares em músicas gravadas sempre que visito aquele antro de perversão, as Sicoras, deve ser o nome da loja. Minha abstinência consiste em irritabilidade, humor melancólico, inquietação e um sentimento de falta de propósito. Tudo isso claramente associado a componentes químicos, são efeitos da redução nos níveis de dopamina e endorfina no meu cérebro. Outros viciados comportamentais relatam sintomas muito semelhantes quando interrompem abruptamente hábitos compulsivos. A jornada do vício conduz rápida e inevitavelmente à depressão. Estou tentando conter minha necessidade por extremos na vida, me contou o talentoso escritor Stephen Hayde, que foi preso por roubar um banco. Precisando de extremos, o viciado pula de um comportamento a outro. Pode até existir 1 milhão de histórias na cidade nua, como proclamava um antigo seriado policial sobre Nova York, mas existe apenas um processo para o vício. Enquanto eu escrevi esse livro, meu filho Daniel foi meu primeiro editor. Ao longo do trabalho, tivemos muitas conversas sobre vício e pedi que ele escrevesse suas próprias reflexões. Suas palavras reproduzidas a seguir ilustram como o processo do vício pode ter muitas facetas, sem alterar sua natureza básica. Vale tudo para apaziguar a mente. Pai, eu me lembro de cair na gargalhada aos 14 anos, quando você me disse que era viciado em CDs. Aquilo me soou muito bobo, um verdadeiro absurdo. Também me pareceu uma desculpa. De repente você tinha um, entre aspas, problema, um álibi de estimação para ser tão errático e distraído. A música clássica que estava sempre tocando nas alturas lá em casa, agora era mais uma prova do seu sofrimento. O Mahler, que fazia o teto do meu quarto tremer, era um lembrete das suas complexidades. Eu deveria sentir pena? Eu não conhecia, nem queria imaginar, o vazio que você tentava preencher. Minhas únicas certezas eram as que eu observava durante seus ciclos comportamentais. Aquilo era mais importante para você do que sua família, do que eu. Para mim, tudo aquilo parecia muito patético e eu desdenhei dessa história de vício, entre aspas, porque eu achava que era mentira. Ao mesmo tempo que me ressenti dela, porque sabia no fundo que era verdade. Então, como você pode imaginar, eu nunca quis associar o termo viciado a mim mesmo, ainda que as evidências apontassem todas para isso. Parte do meu argumento é: não posso ser viciado. Não tenho um vício principal como meu pai tem. Talvez eu tenha tido vários deles, pequenos, mas que nunca perduraram. Eles não chegaram a controlar, nem estragar completamente a minha vida. Imagino o Woody Allen fazendo disso uma cena cômica. Para ser sincero, querida, eu jamais me tornaria alcoólatra. Sou péssimo em manter compromissos. Eu poderia até inventar um novo termo, vicitediado. Alguém capaz de se concentrar em um único hábito ruim por muito tempo. Posso mencionar coisas aparentemente inocentes, como o blog que tive em Nova York, na época da pós-graduação, e a série de workshops sobre desenvolvimento pessoal de que participei anos atrás. Esses são apenas 2 exemplos recentes. Em cada caso, o meu envolvimento começou como algo muito positivo e empolgante, antes de se transformar numa força contraproducente que
que me esgotava. A ideia inicial do blog era canalizar o meu entusiasmo por estar morando numa cidade nova. Durante aqueles primeiros meses nervosos da pós-graduação, eu escrevia no blog durante 3 ou 4 horas por dia ou por noite, em vez de usar esse tempo para frequentar eventos sociais, para malhar, para dormir ou até para fazer trabalhos da faculdade, ou seja, para viver. Eu me sentia compelido por alguma musa estranha a me dedicar o máximo possível ao blog, incluindo mais e mais detalhes pessoais. Era como uma incrível armadilha digna dos livros do Dr. Seuss. Eu me oferecia como matéria-prima para o blog Matic 3000 e dele saía um artefato vívido, inteligente, lindo, muito mais interessante do que a minha vida real. Lembro que até você, mamãe, bem como muitos dos meus amigos, passaram um tempo interessados nele, até que ultrapassei o limite entre a autoexpressão e a autoobsessão. E então você me mostrou o que estava acontecendo. Eu estava surfando uma onda revigorante de atenção. Eu fiquei atordoado quando ela se quebrou. A fase do desenvolvimento pessoal seguiu a mesma linha. E era até mais positiva no início. Aqueles cursos transformaram minha vida de um jeito maravilhoso. Até que se tornaram minha vida em si, o que não poderia dar certo. Cheguei a fazer certas coisas nocivas só para ter o que falar nos workshops, e com isso me sentia cada vez mais uma fraude. Enquanto isso, eu tentava convencer as pessoas de que aquilo era positivo para todo mundo, de que agora eu era uma pessoa melhor. Eu sabia que os meus amigos e familiares estavam me achando esquisito, mas eu não sabia como agir diferente. Quando estou viciado, pronto, falei. Existe muito drama envolvido. Começa com a onda arrebatadora da lua de mel. E termina num baque final, quando percebo que aquilo me faz mal, saiu do controle, e prometo me afastar com um misto heróico de arrependimento, vergonha e aparente determinação. Isso aconteceu com o blog, isso aconteceu com a minha jornada de, entre aspas, autotransformação, e com vários outros pequenos episódios. Com certeza faz parte do apelo doentio do vício. Emoção não falta, isso é certo. Por mais estranho que pareça, o vício não acaba, até eu conseguir enxergar o vazio, no sentido budista, do comportamento. Ele não é bom, ele não é ruim e com certeza ele não é empolgante. Ele é apenas uma coisa externa que eu uso irracionalmente para amenizar os incômodos da minha vida. Digo irracionalmente porque nenhum vício na história do mundo já aliviou mais sofrimento do que causou. Então acaba que não sou tão diferente assim de você, pai. Também carrego um vazio interior. Nada exótico, apenas uma fonte muito humana de desespero, medo e ansiedade. E tento alimentá-lo com qualquer coisa que me ofereça uma sensação instantânea de identidade, de propósito e de valor. Um vazio que eu tento evitar a qualquer custo. Para isso, posso não recorrer às drogas, a jogos de azar ou, Deus me livre, Beethoven. Só que os meus artifícios podem me fazer tão mal quanto o seu lhe faz. Se aprendi uma coisa que é preciso assumir meu medo do vazio. O medo não é pessoal, pelo contrário, é muito universal. Mas tem o meu, e ele vai continuar aqui. Quando eu aceito isso, não caio no erro de confundi-lo com quem eu sou. Ou pior ainda, de gastar energia demais tentando me livrar dele. Em vez disso, eu o encaro, com atenção, com paciência e com bom humor. Com amor, Daniel.